Meus amados e abençoados, mais uma vez estamos na presença desse soberano, com uma alegria, com uma paz, com uma felicidade e mais, algo precioso, uma pérola da graça aos nossos amigos, aos nossos irmãos e abençoado de sorte de bênção, aonde mais uma vez nós estamos com alegria de trazer a vocês algo maravilhoso, algo que muitas vezes nós perdemos a oportunidade de nos ver aquilo que Deus tem nos relatado de bom através do seu Filho que deixou como exemplo e que hoje verdadeiramente a sua palavra ela tem sido profundamente conhecida a muitos amigos, a muitos abençoados, a muitos pregadores que muitas vezes viviam debaixo da escravidão, mas que hoje este Jesus que deixou um exemplo, o Cristo ressuscitado, aonde ele veio para trazer uma revelação de Deus aos homens. Era um pacto do seu sacrifício, porque muitos nunca deram crédito àquilo que ele falava. Vimos o discípulo, vimos os escribas, vimos os fariseus que andavam, mas que tinham dúvida do que seria a antiga aliança para a diferença da nova aliança. A nova aliança era um pacto que era feito através do sacrifício e um derramamento de sangue, aonde nós seria banhado no sangue e não na água. Havia uma diferença que o pacto superior e o sacrifício de Cristo era o que trazia o conhecimento. E ele disse, olha, ele revelaria a história de Deus ao Pai, ele mesmo, ele prover um sacrifício. Ele fez um prover, ele estava provendo o sacrifício para que ele se tornasse um sacerdote puro, conhecido não pelos homens, porque se os homens quisessem conhecer, não blasfemariam, não exultariam, não o contavam a verdade. É o que nós vimos a cada momento em que nós olhamos a histórias real que ficou como exemplo. Porque nós não podemos hoje trazer a vocês algo que foi escrito há 1000, há 2000 e aí se vai. Como nós vimos a história no ano 60, as escritas sendo atualizada. Porque antes do ano 70 havia coisas, nós vimos aí diversas histórias de profetas, de apóstolos, de sacerdote, e vimos que algo trouxe de precisão aos dias que estamos vivendo, mas que o verdadeiro, o autor, o cúmplice de toda a história que estamos vivendo é aquele que deixou como exemplo, sem culpa, sem o homem fazer mais sacrifício, porque ele fez, fazendo uma vez não pode fazer mais, porque o que nós vimos dentro da história, que essa majestade, ele trouxe algo através do seu próprio sacrifício, o pacto superior. Então, não era inferior, o que ele trouxe era superior aos dias que estamos vivendo. Para quê? Para que nós não fosse mais sacrificados, para que nós não fosse mais escravizados, para que nós não tivesse mais no momento de ordenância humana. Porque hoje todos nós somos livres, temos livre acesso ao Deus, a essa majestade, a esse soberano, a esse grande autor que fez com que nós hoje fosse maravilhoso, fosse hoje um tesouro precioso, para que hoje nós fosse filho do rei, daquele que nos herdou através daquele homem que naquela cruz, ao jogar o braço para a direita, ele disse, olha, está consumado,
Ao jogar o seu braço à esquerda, ele disse: testelai, está pago a escrita de dívida. Foi por isso que nesta noite nós trouxemos a vocês o pacto superior e o sacrifício de Cristo a vocês, que hoje tem uma mente iluminada, uma mente voltada ao conhecimento espiritual, não ao conhecimento terreno, porque o conhecimento terreno são coisas que o homem pratica, mas que em determinado tempo passa, envelhece, porque foi o que aconteceu. Muitas vezes, amado, aquela carta que era feita por mandamento, que vimos que foi escrita naquele passado, ele envelheceu, estava prestes a desaparecer. Por quê? Porque a nova aliança não seria uma caixa, aquela arca que Noé colocou lá, a arca de Moisés que ele colocava lá, e teria que fazer sacrifício usando um bezerro, um bode, muitas vezes guardando, preparando, banhando até suas estranhas para que fosse uma remissão. Não, aquilo estava prestes a desaparecer. Aquilo que estava diante dos homens estava prestes a envelhecer, porque o que seria de novo já seria colocado, como ele falava com os profetas. Eu vejo que ele disse, quando ele falava em Lucas do capítulo 16 e do versículo 16, ele trazia algo dizendo que estava prestes, que ia desaparecer mesmo. Então, por quê? Porque a lei estava muito próximo de desaparecer. Quando aquela cruz ficasse de pé, aquela cruz que breve ela cairia, tudo por terra. Naquele momento já estava sendo colocado, aonde nós vimos que novas coisas, olha o que diz Lucas capítulo 16, versículo 16. A lei e os profetas, eles profetizaram até João ali. Desde esse tempo em diante, estão sendo pregadas as boas novas. Então, as boas novas não são coisas antigas, não são coisas envelhecidas, não são costumes humanos, não são coisas judaicas. São coisas de novidade, que a cada momento se realiza, se transforma, há uma reconciliação. Deus e o homem, você que é precioso, você que é uma pérola da graça, Deus tem transmitido ao teu coração coisas maravilhosas. Então por isso que ele diz que as boas novas, e o reino de Deus, de todo tempo se esforçar em entrar nele. E é o que está hoje. Aqueles que andam segundo o pacto do Filho, conhecem que o pacto antigo já não tinha mais valor, mas o pacto novo, esse não tinha mais cobrança, não tinha mais sacrifício, não tinha mais manipulação, coisas que não havia mais como ocultar. Então, Deus estava enviando aquele homem como sumo sacerdote, sendo muitas vezes maltratado pelos seus próprios discípulos, porque vimos que um estava à mesa, mas era conhecido como diabo. O outro também estava, era conhecido como Satanás, até que conheceu a verdade. Judas Iscariote diz que naquele momento o próprio Jesus, ele olha para eles e diz: como pode? Vocês andam comigo e ainda conseguem a fazer coisas que eu não ensinei? Vimos aqui, por que ele se relatou aquele homem? Olha o versículo capítulo 6 de João, João, Evangelho de João, capítulo 6 do versículo 70. Ele diz assim: então Jesus respondeu: não fui eu que escolhi. Olha que coisa maravilhosa, mano. Jesus escolhe. Ele escolheu. Ele não ungiu. Ele escolheu. Por quê?
era escolhido. A unção do selo seria pelo pai, não pelo filho. O filho não podia fazer algo além daquilo que o pai tivesse ordenado. Por isso que hoje, eu vou marcar aqui, é por isso que hoje, meu amado, nós estamos contra o sistema religioso. O sistema religioso, ele tem coisas que não está dentro da chamada escritura que o pai ordenou. Por quê? Se não está dentro, nós estamos falando uma realidade da novidade de vida, coisas novas, não são coisas velhas, porque coisas velhas era o que nós via, coisas que aconteceu, mas que hoje, depois que Deus enviou aquele homem, e nós falávamos ontem, nascido de mulher, na plenitude do Espírito, havia uma diferença. Nós sempre estamos falando aqui, havia homens que eram movidos por anjo, que Deus concedia, mas que havia momento em que os profetas teriam que falar, mas chegou um momento em que o filho tinha que falar. Então nós vimos os anjos falando por primeiro, que entregavam o recado. Depois nós vimos os profetas que estavam lá em nome de Jesus. Eles iam lá, Jesus vai lá e entrega o recado. Em nome de Jesus. Eram os profetas. O terceiro, ele aí chegou o filho. Agora o filho vai entregar. O filho vai cumprir-se. Então por isso que ele fez aquilo, ele escolheu, não ungiu com óleo, ele não disse, olha, tu vai ser isso. Não, ele chamou os 12, aqui diz que ele chama os 12, e ele disse, e mesmo ele chamando, e mesmo os profetas, os discípulos, conhecendo a sua autoridade, a sua responsabilidade que tinha de Deus, eles não deram crédito, porque se ele desse crédito, não tinham traído, não tinham crucificado, como hoje. Hoje, nós olhamos dentro, aonde a pergunta muitas vezes que não se cala é essa. Por quê? Da onde saiu? Ó, eu estou falando novo pacto, nova história, a antiga história, nós vimos que homens ungia homens. Ungia, como aconteceu com aquele homem, Samuel, ungindo Davi. Vimos histórias de aconteceu como unção com óleo, mas o óleo, o óleo que era usado é diferente do que acontece hoje. É diferente. Muitas vezes coloca azeite, esquecendo que azeite era para lamparinas. Óleo era para lubrificar a pele. Então nós olhamos, um abençoado diz assim, mas Tiago, capítulo 5, versículo 13, diz que chama os presbíteros, tá? Mas para quem é? Quando nós olhamos o livro de Tiago, nós vimos que fala sobre, no início dessa história, este amado, este abençoado, ele trazia uma novidade para 12 tribos. E essas tribos eram lá do antigo pacto, tribos. Então lá tinha, mas nós olhamos, hoje a história é o selo, é dom. Dom é diferente de colocar e dizer, olha, eu te unjo. Jesus não ungiu nenhum dos 12 discípulos. Olha o que ele diz aqui. Então Jesus respondeu, não fui eu que escolhi os 12, e todavia um de vocês é quem? É o homem de cola? É o homem do chifre? Olha o que diz aí. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 70. Esse que ele está chamando aqui tem chifre? Esse aqui tem cola? Esse aqui atormenta? Esse que ele está falando aqui é Judas Iscariote. Esse que ele está chamando aqui é o homem que estava com ele. Como ele falou para Pedro, sobre ti edificaria a minha igreja. Pedro duvidou, Pedro ficou naquela, mas Senhor, então para trás de mim Satanás. Ele chamou de Satanás.
Então nós vimos aqui uma história grande que tem que haver um conhecimento espiritual. Vamos à história do pacto superior e o sacrifício de Cristo. Hebreus capítulo 8, do versículo 1 e 2. O mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote, como este, ao qual se assentou-se à direita do trono da majestade no céu. Olha aqui, mais uma vez. Esta é uma nova aliança. Diz ele, o mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote, como esse ao qual se assentou-se à direita do trono da majestade com o Pai, aquele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e no céu, e serve no santuário do verdadeiro tabernáculo. O santuário do verdadeiro tabernáculo é 4 paredes. Aqui diz que este não adentrou-se em templos feitos por mãos humanas. Aqui diz que esse tabernáculo que ele estava dizendo, esse santuário verdadeiro, santuário ou verdadeiro, ele diz tabernáculo, que o Senhor erigiu-se e não a homens. Olha a estratégia desta palavra, do pacto superior. A estratégia desta palavra é algo precioso para as nossas vidas. Aonde, meu amado, neste momento, esta palavra abençoada, uma palavra perfeita, que esse Jesus, esse sacerdote, ele revelou a história de Deus aos homens. Ele revelou tudo o que estava acontecendo. Os homens não conheciam. Os homens não tinham aquele conhecimento da história. Então, este pacto, deste sumo sacerdote, deste homem que era superior, um homem que não teve uma faculdade de teologia para pregar, um homem que não teve uma faculdade, de medicina para curar, mas que tinha a superioridade do poder de Deus na sua vida. Como na tua vida, Deus tem te tratado algo precioso. Hoje para nós, Deus tem nos justificado, Deus tem nos glorificado, Deus nos chamou para ser algo precioso dele, propriedade exclusiva dele, guardado por ele através desta aliança, desse pacto superior que o Cristo fez através do sacrifício. João, Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 18, esse sacerdote, este homem superior, estava fazendo um pacto para que revelasse o Pai nas vidas daqueles discípulos, na vida daqueles homens, daquela humanidade, daquela nação, para que hoje, a esta geração que estamos vivendo, não a primeira geração do primeiro século, mas esta geração que estamos vivendo, de eternidade a eternidade, de gerações a gerações, de bênção sobre bênção, de graça sobre graça, aonde só hoje, a nossa mente é adorar o Senhor em espírito e em verdade, dedicando a Ele, Senhor, que é o único que é digno de se receber a honra, porque o que nós temos visto, amado, este pacto, o pacto superior do sacrifício de Jesus Cristo, ele estava fazendo para revelar o poder de Deus na vida dos homens, porque eles não a conheciam e nunca viram, nem os do passado. Teve lá vozes que aconteceu com Moisés, ele falava na sarça ardente com o Pai. Eram momentos de ele entender os mistérios. Mas mesmo assim, a história é tão grande que Moisés, olha que maravilha eu te digo nesta noite abençoada, abençoado, você pérola da graça.
te trago uma novidade. Moisés, ele tinha tanto conhecimento, mas perdeu a terra prometida. Tinha tanto conhecimento, mas colocava véu. Aquele resplendor era um véu. Por trás tinha o quê? Ocultava a verdade. Tirava não as notas, mas aquele poder que Deus estava dando àquelas pessoas. Aonde nós vimos hoje, homens se tornam poderosos. Só eles têm poder, só eu faço, só eu consigo, só eu tenho autoridade. Mas Deus autoridade para todos. Se você, meu amado, que tem um coração voltado a Deus, a esse Cristo, que era o pacto superior, o sacrifício de Cristo fez com que nós tivéssemos as mesmas consequências, o mesmo agrado, o mesmo poder, a mesma graça, o mesmo amor. Não teve diferença. Deus não fez exceção de pessoas. Deus deu poder a todos. Ele diz que os dons são repartidos conforme a nossa fé. Se nós temos fé, Deus reparte. Ele dá. Uma coisa que eu vejo, ele não pode dar vários dons ao mesmo tempo, mas dons, um tem dom para pregar, outro tem dom para orar, outros tem dom para curar. É dom de Deus. Mas não é aquilo que o homem se coloca. Eu faço porque eu tenho poder. Não. O poder é toda, a honra é toda a Ele. Muitas vezes, amado, nós víamos as pessoas engrandecendo, engrandecendo a criatura e o Criador. São coisas que nós vimos. O homem fazendo coisa além daquilo que Deus não faz. Não faz. Porque Deus não faz com que o homem seja espelejado. Moisés fez. Deus não faz com que o homem perca a sua salvação através do que eles dizem. Se tu não dá um banho na piscina, tu não é salvo. Se tu não entrar dentro da igreja, a igreja somos nós. Igreja não salva ninguém. Na Bíblia não tem que igreja salva. Quem salvou foi Cristo, através das suas palavras, humilde, com a convicção de esperança, dizendo: a tua fé te salvou. A tua fé fez com que hoje tu seja abençoado. A tua fé hoje se torna poderoso porque Deus te fez um poderoso, um povo sacerdote escolhido, santo e irrepreensível, sem culpa. Porque a culpa, aquele que estava lá levou. Olha o que diz aqui, João capítulo 1, versículo 18. Diz assim: ninguém jamais viu a Deus. Foi por isso que ele o revelou. Olha bem, Jesus Cristo revelou Deus aos homens. Ele estava revelando Deus aos homens. Porque olha o que diz: ninguém viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, se tornou-se conhecido. Se tornou conhecido. Olha, conhecido. Porque todo aquele que ouviu, ele teve o conhecimento de ver a realidade, a verdade. É por isso que quando nós olhamos a história, nós vimos que coisa maravilhosa. Deus, ele age de uma maneira especial. Deus, ele age de uma maneira porque o seu filho é um mediador. Este filho, olha, sem testamento, um homem que não conseguiram colocar o óbito, não deu tempo, porque não podia, o homem não ia permanecer morto. Ele disse: ao terceiro dia ressuscitaria, para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Por isso, meu amado, Deus, ele é maravilhoso. Deus, ele é precioso na nossa vida. Deus, ele faz com que nós entendamos esses mistérios, aquilo que há muito tempo se escondeu e nós não podíamos entender, mas que ele disse: olha, Deus, esse Deus ao qual eu tenho falado a vocês, Cristo falando no dia da sua carne, ele muda a situação. E olha o que ele diz aqui em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21, para que isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para, olha,
para que sigam o seu passo. Olha que maravilha, meu amado. Era um exemplo. Ele não deixou exemplo de coisas que a gente tem visto. Eu pergunto muitas vezes, abençoados, eu digo, vocês já viram Jesus nos dias da sua carne? Não está escrito que ele botou a mão e derrubou alguém no chão. Você já viu Jesus na paiousa da palavra, na falácia da verdade, aonde está escrito que Jesus pegou uma garrafa de óleo e virou na cabeça de alguém? Por que os homens fazem? Por que é colocado? É essa pergunta que eu tenho feito muitas vezes, porque a pergunta da novidade, das boas novas, da nova aliança, e nós estamos chegando. Aqui ele disse aqui, ó, para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu. Ó, sofreu no lugar de nós, para que nós não fizéssemos mais sacrifício, para que nós não pagasse preço, para que nós não vivêssemos nas ordenâncias de homem, seja livre, ter um acesso a Deus. E ele disse aqui, ó, e deixando exemplo para que seguimos os seus passos. Nós seguimos o quê? O exemplo que ele está dizendo aqui é derrubar, é fazer um saravá. O saravá tá aí, olha, está acontecendo, amado. A gente tem visto cada coisa aí, coloca um pandeirinho e começa a xaracatear lá e de pouquinho começa a se incorporar. E começa a rodear. E não é um exemplo que ele deixou, ele disse, eu deixei um exemplo, siga os meus passos. O que Paulo dizia na sua carta? Seja meus imitadores, porque eu fui imitador de Cristo, ou imitador do homem. Paulo, no dia da sua carne, nos dias dos seus passos, ele subiu a Jerusalém, os montes, para buscar conhecimento humano, ou ele falava com Deus? Jesus disse, o exemplo é entrar no quarto e falar com ele, como estamos falando aqui através da sua palavra. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado, e nem encontrado em suas bocas. Por quê? Ele estava falando naquela carta, ele não fazia isso aí. Mas quando exultava, não revidava, quando sofria, não fazia ameaça, mas entregava-se àquele que julga com justiça, a Deus. O que nós vimos hoje? O que nós vimos hoje, amado? O pacto superior desse Jesus que deixou como exemplo, não é para chegar e dizer, irmão, tu está condenado, tu está em pecado. Nossa, é por isso que eu estou trazendo aqui quanto sistema religioso, quantas coisas que não está mais aqui. Não tem. Aqui só tem liberdade. Não tem essas coisas de fazer. Foi por isso, meu amado, que ele disse, olha, destruiu o que o homem fez e continua a fazer. Ele destruiu lá e hoje continua fazendo o erro. Porque olha o que ele diz aqui. Primeira carta de João 3:8. Primeira carta de João 3:8. Olha aqui. Primeira carta de João 3:8. Ele diz assim, aquele que pratica o pecado é de quem? É dos homens. Ora, porque o diabo, o homem, vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras. Ele destruiu lá, amado. No ano que ele destruiu, até vou ler, amado. No ano que ele destruiu essa parousa que estamos contando aqui, foi lá. Todo aquele tempo foi escrito. Ele destruiu naquela cruz. Toda essa história ele destruiu para que não permanecesse na vida do homem, da mulher, do jovem, da criança. Tudo que tem acontecido são o quê? São o quê, amado? Desejos carnais. Porque o pecado era pecado de transgredir uma lei. Então ele destruiu, aqui diz que ele destruiu as obras deste maligno.
para que ele não se... Mas o que tem acontecido? O homem tem se filtrado com tanto erro, com tantos enganos. E olha, ele fez para ser um sacerdote. É por isso que ele disse, quando ele diz a carta de Hebreus, que nós estamos lendo aí, essa história dos Hebreus 5, ele vem com essa história, trazendo, ele destruiu. Ele disse, olha, tudo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens, e designado para representá-lo em questões relacionadas com Deus e apresentar oferta e sacrifício pelo pecado. Foi o que ele fez, olha o que disse. E ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento, e ser, desviam, visto que ele próprio está sujeito às fraquezas. Foi o que ele fez. Foi um homem para ganhar os ricos fortes, um homem que se colocou em todos os momentos, para quê? Para cumprir uma lei. Ele cumpriu a aliança. Ele cumpriu aquela primeira aliança, mas que ele veio para cumprir aquilo que o Pai colocou na vida dele, que seria derramado naquela cruz, aonde, meu amado, nós vimos aqui esta palavra. Hebreus capítulo 9, e do versículo, nós vamos ver aqui do 18 em diante, nós vamos ler do 18, 9, 18, 9 e 11. Olha, 9 e 11, Hebreus. Quando Cristo veio como sumo sacerdote, aquilo que nós estamos lendo lá, da majestade, como sumo sacerdote, dos benefícios agora, presente, ele ordenou-se, adentrou-se ao maior, mais perfeito tabernáculo, não pelo homem. Isto não pertence a esta criação. Que criação é? Que criação é essa que estamos vivendo? Uma criação de tabernáculo do homem? Uma criação de sinagoga do homem? Aonde nós vimos, aonde colocam tantas coisas absurdas, e sendo que uma simplicidade é que Deus se agrada. Com a tua simplicidade, com a tua humildade, Deus amado, ele disse que o que vale para ele é um coração aquebrantado diante dele. Quando eu olho aqui, eu vejo que, amado, foi por esta razão que ele se tornou um mediador. Olha, um mediador, amado, que ele se tornou, porque não havia testamento, não havia nada. É por isso que ele diz aqui, tudo que ele fez, olha o que diz, continuando, ele entrou no mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto não pertence a esta criação. Versículo 12, não por meio de sangue de bode, nem de novilha, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou-se nos lugares santíssimos de uma vez por todos, e obteve eterna redenção. 13. Ora, se o sangue de bode e touro e a cinza de uma novilha espalhada sobre os que estão extremamente impuros, os sacrificam, de forma que se tornam interiormente puro. Olha, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que servamos a um Deus vivo. Então aqui, meu amado, olha, pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada. Era o que fazia o cordeiro do primeiro pacto, era imolado, e ele foi imaculado por nós em forma de sacrifício, para que nós não precisássemos mais de ser sacrificados. Aonde nós vimos, dobra o joelho, levanta, temos que orar sim, amado. Quanto mais oração, mais poder. Quanto mais unção nós buscar de Deus, mais nós temos um conhecimento. Aqui nós falamos com o Pai, pessoalmente, através da sua palavra profética.
Nós falamos aqui, tem coisas, amados. O próprio Jesus, ele veio para quê? Para que esse mandamento, não que tirasse, porque ele está aqui, mas para nós ver o que era. A ordenança anterior era revogada, porque era fraca e inútil. É por isso que ele diz aqui, a ordenança anterior. Ó, aqui quando ele diz, no capítulo 7, Hebreus capítulo 7, versículo 18, a ordenança anterior era revogada, porque era muito fraca diante de Deus. Hoje você é forte, uma nova aliança. Olha o que diz aqui, ó. Olha o que o Senhor fez. Ó, depois daquele dia, declara o Senhor, porém a minha lei na sua mente, e escreverei no seu coração, e serei o seu Deus, e vocês serão meu povo, e ninguém vos mais engana, ninguém mais ensinar errado. E por que existem essas coisas? E ele disse aqui, amado, versículo 15, por esta razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança. Olha aqui, amado. Olha o que diz o versículo, o capítulo 8, Hebreus capítulo 8, versículo 13. Chamado a nova, esta é a aliança que ele tornou-se antiquada. Aquela lá, a primeira. A primeira, e o que se tornou-se antiquada, é envelhecida e está posto a desaparecer, e desapareceu. No ano 70, naquele tempo, quando aconteceu aquela história, tudo se fez novo. E aqui, por isso, esse mediador de uma nova aliança, ele diz aqui, para que são chamados, recebam a promessa da herança eterna do Pai. A promessa, quando ele te chamou, quando ele chamou a tua família, diz que desde a fundação do mundo, ele nos chamou. Desde a fundação do mundo, ele nos escolheu. Desde a fundação do mundo, ele nos remiu. Desde a fundação do mundo, ele nos predestinou para ser livre. Há momento em que nós temos que trazer o conhecimento, porque somos livres, mas não demos a ocasião à carne, porque essas coisas são paixões humanas, paixões mundanas, que trazem perdição, quando nós se enrolamos com algo que não é nosso, e assim diz a verdade. A aliança que temos vivendo hoje são promessas, promessa eterna. Diz aqui, receba a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pela transgressão cometida sobre a primeira aliança, meu amado. Olha que coisa maravilhosa. Ele morreu o que estava cometido pela primeira aliança, para que, pela aliança antiga, para que essa primeira aliança se tornasse hoje verdadeira. Por isso ele disse aqui, um resgate pela transgressão cometida sobre a primeira aliança. A primeira aliança lá, meu amado, estava envelhecida, estava fraca, estava ferida. E por isso, meu amado, ele fez, mas deu o poder. E ele diz no versículo 16, no caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte do que? Daquele que o fez. Em caso de morte, tem que ter um testamento. E não tem testamento. Por quê? Porque ele vive e reina para sempre na tua vida, no teu coração, na tua família, nos teus filhos. Aqueles que sentem alegria com você. Amém? Olha que maravilha. Pois um testamento só é válido no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo. Quem o fez? Não tem. Por isso, nem a primeira aliança foi acionada sem sangue. Olha, quando Moisés determinou que proclamar todo o mandamento da lei a todo o povo, levou sangue de quê? De novilha, de bode, e também água e lã vermelha, e ramos de isóspos, e esperriu-se nos próprios livros, e todo o povo dizendo, este é o sangue da nova aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam. Da mesma forma, expediu-se o sangue aos tabernáculos e todos os utensílios da sua cerimônia. De fato, segundo a lei,
quase todas as coisas se purifica, se purificar com sangue. E sem derramamento de sangue não há perdão. Porquanto era necessário que a cópia das coisas que estão no céu fosse purificada com esse sacrifício, mas as próprias coisas celestiais, com sacrifício superiores, que foi ele, o próprio Cristo, superior. Pois Cristo não adiantou em santuário feito por mãos humanas, simples representação do verdadeiro. Ele entrou no céu para agora apresentar-se diante de Deus em nosso favor. Olha que maravilha! Esse Deus amado é maravilhoso hoje na tua vida. Esse Deus, Ele fez coisas para que hoje a tua vida, a minha vida, a vida da nossa família se torne, amado, uma bênção, uma graça, uma vitória, dia após dia. São essa alegria. Hebreus capítulo 10, versículo 18, ele diz assim: onde esse pecado for perdoado, não há mais necessidade de sacrifício por ele. Que sacrifício Cristo tem que fazer de novo por pecado? Tem que novamente ressuscitar de novo? Morrer e ressuscitar. Porque, amado, morrer de uma vez não morre mais. Não pode morrer. Tem alguma coisa que mudou a história. Deus tem mudado a história da nossa vida. Deus tem realizado sonhos. Deus tem colocado a sua majestade sobre as nossas majestades. De que maneira? Para que nós não sejamos mais enganados. O pacto superior do sacrifício de Cristo foi pela minha vida e pela vossa vida, pela vida da vossa família. Não vivemos mais como o antepassado, que vivia debaixo de ordenância. Diz aqui, amado, a ordenância não era perfeita. A ordenância da primeira aliança estava fraca, mas que o poder de Deus, ele, foi e inundou o vosso coração. Deus trouxe um conhecimento e o Filho deixou como exemplo, sem ruga, sem mancha, sem algo que fosse nos deixar separado das suas promessas. A promessa são de você. Tudo que ele trouxe aqui, amado, foi algo precioso para que nós hoje vivemos uma vida feliz, uma vida tranquila, com a nossa mente voltada às coisas de Deus, aquilo que o Senhor manifestou como alegria em nossas vidas. E ele disse assim, amado, mas nesta palavra ele diz, olha, por isso todas essas coisas nós vimos o que Cristo fez. Ele fez algo para que nós fosse mais que vencedor. Tudo nós pudéssemos entender esses mistérios. Mateus capítulo 16, versículo 24. 16, 24. Para nós encerrar. 16, 24. Ele disse assim, olha que maravilha. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Se quiser ser exemplo, todas essas coisas, água, garrafa de água, aqueles raminhos que usavam lá nas religiões católicas, raminhos em cima das crianças, amado. Você sabia, amado? Nós não podemos hoje. Você sabia que hoje nós temos que apresentar aquilo que nos deu. Você viu uma coisa? Jesus, aos 8 dias da sua circuncisão, da sua vida, foi levado aos homens para ser apresentado. Porque tinha que cumprir uma lei. A lei daquele homem conhecido como Moisés. E hoje, nós não podemos fazer coisas que Deus conhece. Você pai, você mãe, que Deus te deu um filho, Deus conhece ele quando te deu desde o ventre. Lá das estranhas, ele já conhecia o plano desta criança. Às vezes, meu amado,
eu fico olhando dentro do texto, contexto e vejo, Deus não trouxe ninguém para sofrimento, para angústia. Deus trouxe para maravilha, para a sua honra, para a sua glória. É isso que Ele nos trouxe. Mas nós vimos tantas coisas que tem manipulado, que tem ultrajado, tem sido oculto diante de Deus. Mas hoje Deus mostra aquilo que Ele disse. Pega essas coisas, mas coloque tua vida no altar do Senhor, no altar que Ele diz é no Deus, ao céu, aquele que fez tudo e que pode todas as coisas debaixo desse céu. Ele disse, eu te louvo, eu te exalto. É por isso que hoje, meu amado, quando eu olho a grandeza desse Deus, eu vejo que Deus é perfeito na nossa vida, que Ele colocou esta igreja que é você, sem ruga, sem mancha, para ser abençoado. Amém? Eu quero estar orando com você. Não precisa muitas coisas, mas nós somos agradecidos por esse Deus que fala, esse Deus que intercede, esse Deus que opera nos momentos felizes, mas opera também nos momentos difíceis, porque Ele é o Deus, Ele é o nosso socorro, Ele é a nossa, olha, Ele é o socorro bem presente naquele momento em que nós não esperamos, Ele está com nós. Grande Deus, Pai Todo-Poderoso, neste momento, Paizinho amado, eu quero te apresentar a minha vida, a vida da minha esposa, Natália, meus filhos. Senhor, eu te apresento Cátia Silene, te apresento agora, Senhor, a irmã Leila, sua irmã, a irmã Silvia, te apresento a irmã Virgínia, irmão Mendes, a irmã Vânia, a Vânia da cidade de Valseco. Quantos amados, abençoados, Senhor, eu te apresento numa cadeia pública, nos hospitais, te apresento agora, Paizinho amado, esses amigos, irmãos abençoados que estão conosco, Senhor, fazendo parte da tua verdade, Paizinho amado, neste momento, o pacto, o sacrifício, o superior a todas as coisas deste Cristo ressuscitado, fez com que nós hoje somos ministros de uma nova aliança, embaixador de Cristo, Paizinho amado, para representar aquilo que é verdade, uma nova aliança, porque aquilo que era antiquada, estava envelhecida, desapareceu, e por isso neste momento a graça, o amor, a fidelidade que está com cada um, Senhor, é mediante a tua vontade. Pai, se for da tua vontade nesta noite, nos guarde, nos livre, Senhor, abençoando a cada um, Senhor, o vizinho da esquerda, o vizinho da direita, o vizinho do fundo, da frente. Eu te apresento agora, Senhor, eu te apresento essas nações, cada bairro da cidade de Uruguaiana. Continue nos abençoando, nos guardando, nos livrando. Nós seguimos pedindo amigo, mas não da tua presença, Pai. Continua conosco, o ontem, hoje e eternamente. Nós te pedimos para a honra, para a glória e para o teu louvor. É que nós te pedimos. Amém e amém. Amanhã, novamente, estaremos aqui às 18 horas com uma palavra abençoada. Compartilhe, ouça, coloque tua vida na presença de Deus e Ele tudo fará. Como Paulo disse, tudo posso naquele que nos fortalece. Amém e amém.